Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estão se cuidando? Lavando as mãos com frequência? Se for na rua, não se esqueça de usar a máscara, ok? Em breve a gente vai estar voltando para a nossa escola, tá bom? Vamos torcer para essa pandemia acabar o quanto antes, tudo bem? Então, o tema da nossa aula hoje é a produção de texto. Nela, a gente vai aprender as estruturas, né? Vai aprender a estrutura do texto para a gente poder conseguir desenvolver o texto com qualidade. O primeiro item que a gente vai falar são os parágrafos. O que é o parágrafo? É um bloco de informações com frases, tá? E essas frases vão passar apenas uma mensagem. Cada parágrafo vai passar uma mensagem diferente. O parágrafo ele deve iniciar, né? Quando a gente vai escrever o parágrafo, a gente deve iniciar ele afastado da margem. Então, aonde está a sua margem, você precisa afastar, né? Afastar bem. Você também não vai escrever na metade da linha, né? Da folha. Mas você precisa afastar bem para você poder iniciar o parágrafo. Cada bloco desse parágrafo vai ter uma ideia distinta, uma ideia diferente. O primeiro bloco do seu texto vai ser o começo. Então, nele vai ser a introdução, vai ser sobre o que você vai estar falando. Então, por exemplo, se você for falar de um texto que nele esteja falando sobre animais. Então, você vai iniciar falando sobre animais. Os animais são muito importantes porque na natureza tem na natureza tem os predadores, as presas. Então você vai iniciar o seu texto, né, com o começo, com a introdução. O seu texto ele precisa também ter um meio, ok? Então você vai iniciar, você vai introduzir, você vai apresentar o que você vai estar falando. E ele também precisa ter um meio. No meio, você vai poder explicar melhor sobre o que você estava falando no primeiro bloco, que era no começo, certo? Então, o meio é o momento que você pode dar mais detalhes daquilo que você estava falando no começo. E o fim? O fim é uma conclusão. Significa que você está encerrando o seu texto, ok? Então, um texto ele precisa ter parágrafos com começo, meio e fim, certo? O seu texto precisa vir com título. O título nada mais é do que a informação principal, ele vai vir lá em cima em destaque, correto? Para poder dar um nome ao seu texto. Os personagens também são muito importantes. Quem serão os personagens? Serão animais? Serão personagens fictícios? Serão pessoas que viveram aquela situação ali comigo? Então, o seu texto ele vai precisar dos personagens, correto? Terceiro, você também vai precisar definir o local que isso acontece, que o seu texto está acontecendo. O seu texto acontece numa floresta encantada, aconteceu na casa da sua avó, aconteceu no hospital. Então, precisa ter o título com o tema principal do que você vai estar falando, tá? O título ele tem que haver com o assunto. Não pode ser um título sobre celular e você falar sobre carrinho de bebê, correto? Então, o título tem que ter relação com o seu texto. Os personagens são as pessoas, né, que vão fazer parte, não necessariamente as pessoas, mas são os componentes que vão fazer parte do seu texto. E o lugar onde acontece é o local onde se desenvolverá a sua história. E o final que você vai precisar concluir.
Todo texto ele tem começo, meio e fim, e você vai precisar dar um final para a história. A história você não pode começar falando sobre os animais e não terminar, e não concluir aquilo dali que você está falando. Lembrando, texto de qualidade não é aquele que tem uma grande quantidade, ok? Então, não se preocupe em fazer 30, 40 linhas no seu texto. Se preocupe em colocar uma qualidade no seu texto. Professora, olha, eu fiz um texto que ele tinha 10 linhas, mas ele tinha começo, meio e fim, ele tinha parágrafo, ele tinha título, ele tinha os personagens, ele tinha uma estrutura, ele tinha um desenvolvimento, ok? Também não quer dizer que você vai escrever 3 linhas. 3 linhas vão ser 3 frases, não vai ser um texto. 3 linhas vai ser apenas um parágrafo, então ele ainda vai estar incompleto, ok? Como começar, né? Como iniciar? Aqui tem algumas opções de como iniciar, né, o seu texto. Pode ser como era uma vez, pode ser um certo dia, pode ser um domingo de sol, pode ser no dia em que eu estava na casa da minha avó. Então, o seu começo você vai escolher, tá ok? Mas aqui tem algumas opções de como você vai poder iniciar o seu texto. Meio. Como eu posso iniciar o parágrafo de meio? Pode ser com de repente, no início, lá no começo. Era uma vez uma menina que vivia num jardim encantado com a sua família. Ela era uma princesa que cuidava dos animais. Ponto. Isso aí já é um parágrafo, já é o início. Correto? Aí você vai para o meio, aonde você vai desenvolver o seu texto. Então, você falou lá da menina, da família, que morava numa floresta. Então, você pode iniciar com de repente, aconteceu algo inesperado. Então, você vai criar o seu texto dentro da estrutura de desenvolvimento do texto. E o final? O final você também pode iniciar com essas frases aqui. Não quer dizer que se você usar termos diferentes do que eu estou apresentando, vai estar errado, ok? Então, o final pode iniciar com foi então, com assim, com finalmente. Foi então que a família descobriu o verdadeiro significado do que era a amizade, entendeu? Então, você pode utilizar outros termos, mas você também pode se apegar a esses aqui, se caso for mais fácil para você. Então, aqui eu vou criar, né, a minha redação e vocês verão como a estrutura, como os blocos de parágrafos, eles devem estar compostos, cada um deles. Então, meu texto aqui vai ser a viagem. Então, vamos ver se o título que eu dei tem a ver com a minha história, porque lembra que eu falei, precisa ter uma relação. Então, o seu título precisa ter uma relação com o que você vai estar escrevendo. Um certo dia, olha como eu comecei, veja que aqui eu já dei espaço, aqui é a margem, mas eu já dei um bom espaço aqui. Não comecei no meio, não comecei no final, não comecei colado, eu dei um espaço, correto? Então, um certo dia, viajei para Cabo Frio. Estava fazendo muito calor. O trânsito estava horrível. Meus primos faziam uma bagunça. Estávamos nos divertindo demais. Então, aqui eu dei a introdução do que eu estou falando sobre o meu texto. Então, veja que o título do meu texto é A Viagem. E realmente no meu texto fala sobre viagem, porque está dizendo que eu viajei para Cabo Frio, ok? Um outro parágrafo. Veja aqui que eu dei, um outro espaço, tá vendo? De parágrafo. Então, de repente, um animal cruzou a estrada. Meu pai, olha só, perceba que quando eu não estou iniciando o parágrafo, eu não preciso dar espaço.
Então, eu só vou dar espaço quando eu iniciar o parágrafo, ok? Então, eu inicio o parágrafo e as outras frases eu sigo encostando na margem. Então, continuando. Meu pai ficou muito nervoso, achando que tinha matado o pobre animal. Parou o carro e todos desceram para ver o que tinha acontecido. Então, eu falei no primeiro bloco de informações que eu fiz uma viagem, que a viagem estava divertida. E no segundo bloco de informações, que no segundo parágrafo, eu falei sobre o que aconteceu na viagem. Então, eu expliquei um pouco a mais sobre o que aconteceu na viagem. Foi então, veja que eu disse foi então. Eu estou no último parágrafo, então eu estou concluindo, eu estou finalizando. Foi então que o animal saiu correndo e todos perceberam que não passou de um susto, muito grande. Todos voltaram para o carro e seguimos para a praia. Foi um dia maravilhoso. Então, veja que o meu texto ele tem começo, ele tem um parágrafo de começo, um parágrafo de meio e um parágrafo de fim. Professora, eu só posso usar um parágrafo para cada parte do texto? Não, você pode usar mais parágrafos. Mas como vocês estão iniciando, o ideal é que vocês não criem, que vocês não excedam, né? Que vocês não se excedam aos 3 parágrafos. Eu quero que vocês façam os textos com 3 parágrafos, mas um texto de qualidade, não um texto de quantidade, ok? Atenção aqui, ó. Atenção, para ficar piscando para a gente prestar atenção. Veja que todos eles têm o espaço entre a margem, ok? Tem a margem e tem o espaço que a gente precisa dar. Isso vai se chamar parágrafo, tá? Esse espaço que você dá entre a linha, né, da margem e a folha, e o início ou da onde você vai começar o seu desenvolvimento, é chamado de parágrafo. Esse espaço junto com as frases, né, que você criou o seu bloco de informações, com o seu conteúdo. Cada bloco de parágrafo, cada um deles foi apresentado com um conteúdo, ok? Não se esqueçam de lavar as mãos. Um beijo. Tchau!